Bom dia, pessoal. Hoje é dia 2 de setembro de 2020, né? Nós estamos fazendo essa live no contexto do nosso curso de Administração Judicial Aplicada para o Tribunal do Estado do Piauí, né? Onde nós temos 11 unidades em implantação prática e 20 unidades no interior em implantação do modelo de gestão à distância, né? Essa live é o momento de sincronização que nós temos com a turma e também com outras turmas que a gente tem ao redor do Brasil, especificamente com a Justiça Federal da Bahia, de Minas, Governador Valadares, né? Temos aí a satisfação e a felicidade de termos várias turmas andando ao mesmo tempo. Não pode esquecer de Tocantins, hein, Luiz? Opa, e o Tocantins, claro, a Corregedoria do Tocantins, perfeitamente, né? Na nossa última live, nós falamos sobre a execução dos planos de ação, né? E nessa live, a live de hoje, nós estamos falando sobre o planejamento estratégico. E é interessante pensar por que a gente deixou planejamento estratégico para o fim de um programa, né, dentro dessa sequência de lives que a gente fez para o Tribunal do Piauí. Por que o planejamento estratégico ficou por último? Foi uma das últimas lives, né? O curso já está se encerrando, né? E a gente está trazendo esse tema só agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas basicamente é porque para você ter um bom planejamento estratégico, para que você faça um planejamento estratégico que tenha sentido e seja executável, é preciso uma maturidade que a gente espera, a turma está chegando lá agora, né? Então, não adianta a gente começar a caminhada da gestão pelo planejamento estratégico. A gente vê, aos nossos olhos, a gente vê isso como um momento inadequado, tá certo? Bom, nós estamos encerrando o 6º ciclo, né? Então, é a hora também da gente começar a falar sobre o registro do projeto, sobre a apresentação de resultados para o tribunal, né? A contabilização de resultados. Então, eu acho que esse último ciclo é um ciclo extremamente importante e complexo, não é simples não. Essa live, pessoal, é alimentada pelos fóruns de discussão no ambiente virtual de aprendizagem, né? Na nossa plataforma EAD e também no que vocês postam reportando boas práticas, né? E dúvidas. Então, continuem postando, continuem contribuindo, não deixem de contribuir para essa cocriação dessa inteligência de tramitação, dessa inteligência de administração judicial, porque eu acho que isso vale para todo mundo, do Brasil inteiro. Vamos lá, os elogios para quem acompanha o curso, Carlos? Vamos sim, Luiz. Eu queria elogiar o pessoal da 5ª Vara da Comarca de Picos, lá no Piauí. A Lorena, servidora da Vara, enviou o ritual de gestão, a turma lá fez esse ritual recentemente, e foi muito interessante que eles apontaram várias não conformidades, né? Às vezes o pessoal tem receio de indicar não conformidades, mas esse é o ponto de partida para a iniciativa, né, de melhoria. Então, assim, a turma lá mencionou o seguinte, né, vários pontos que eu até separei aqui, Luiz, para tentar comentar um a um, ainda que fica um pouquinho extenso, mas são problemas, questões que ocorrem com frequência em diversas unidades e tal. Então, por exemplo, eles estabeleceram uma meta lá de julgamentos de 100 processos. Foi dito no ritual que havia uma pouca dedicação dos servidores, né? Às vezes nessa mudança, né, de planejamento, a forma de atuação, pode ter realmente alguma interferência nisso. Mas uma coisa que o ritual de gestão serve para ajudar é colocar as pessoas em foco, né, Luiz? Se tem uma ou outra pessoa que não está aderindo ao programa, que não está participando com entusiasmo e tal, tem que apresentar, chegar lá na frente, apresentar seus resultados, a sua produção do mês, para todos poderem ver. E aí ela talvez aquilo sirva como um estímulo para chegar e falar assim, ó, eu vou ter que mudar minha conduta. Eu me lembro de uma vara, né, federal, que a gente estava implantando um modelo de gestão, o gabinete tinha uma certa resistência a participar de reuniões de gestão. E depois nós apuramos que a produtividade do gabinete estava muito baixa. E assim, eles não estavam querendo se expor para toda a equipe, e para eles verem, peraí, vocês estão em dissonância, em descompasso com o nosso ritmo aqui. Então, assim, o ritual de gestão talvez ajude nisso. Se cada setor, cada servidor for apresentar a sua produtividade, talvez seja uma forma de estimulá-lo a cooperar mais. Eu estou vendo que eles também perdem muito tempo com a assinatura, né, dos processos em suspensão condicional, né? E isso nos remete àquela coisa que a primeira criminal aqui de Belo Horizonte fez, né?
de passar essa tarefa de assinar né, os réus que estão em suspensão condicional do processo, assinar isso na portaria do fórum, né? Não precisa subir, não precisa chegar lá até o balcão de atendimento, não precisa tomar tempo de servidor, né? Lá na portaria mesmo eles resolvem isso. E eu sei que o Carlos, ele vê isso de uma maneira ainda mais prática ainda, né, Carlos? Luiz, eles estavam, acho que talvez pensando, cogitando de colocar uma assinatura digital. Mas é o tal negócio, acho que às vezes a gente não precisa de tanta tecnologia para enfrentar, resolver o problema. Eu, nesse caso aqui, duas sugestões. Essa sua que você falou, quem sabe todas as varas lá não concentrassem no fórum, né, num determinado setor, esse recebimento de réus que tem que assinar, suspensão condicional, não sei, algum acompanhamento e fiscalização. Ou então, eu também deixaria talvez mais espaçado isso, né? Eu chegaria e falaria assim, durante o ano, eu vou selecionar os meses de janeiro, maio e outubro para poder fazer essa assinatura. Não precisa ir lá mês a mês, qual que é a relevância disso, de uma pessoa ter que ir lá mês a mês assinar um coisa. Se eles fossem lá para assistir uma palestra, né, terem alguma educação formal a respeito dos males do crime, como não repetir, né, não reincidir. Mas normalmente não é isso que acontece. Eles vão lá, fazem uma coisa formal, eu não sei qual é a relevância jurídica disso, é só para mostrar que realmente tem algum acompanhamento, e já que é para ter algum acompanhamento, faça uma coisa mais concentrada. Eu chegaria e falaria assim, toda suspensão condicional do processo vai ser na primeira semana dos meses de janeiro, maio e outubro. Pronto. Aí a secretaria vai saber que o trabalho que ela terá será só durante esses 3 períodos. São formas alternativas de enfrentar o problema, né? Uma outra questão que eu achei importante, eles falaram que tem muitos valores depositados em contas judiciais. E isso eu me lembro de Montes Claros. Quando eu cheguei lá, era a mesma situação. Cheio de valores pequenos, às vezes depositados em contas judiciais, parte deles, né, decorrentes de multas, de prestações pecuniárias, né, no direito penal. E aí a gente fez isso mesmo, oficiou o banco, procurou levantar todos esses valores, tal, e no final das contas pudemos até fazer uma coisa boa. Nós juntamos todo esse dinheiro, fizemos lá um edital, um concurso para poder apresentar projetos, né, que seriam implementados e seriam financiados pela Justiça. Então nós compramos carro, moto, construímos uma quadra para uma instituição de caridade, compramos um cinema para um lar de idosos, ou seja, com esses dinheiros, com esses recursos que estavam espalhados, né, nas várias contas judiciais. Então, assim, é preciso ter controle desses valores. Continua, Carlos. Eu acho que também a última coisa que também tem que ter, talvez seja o foco principal. Eles disseram que tem muitos processos julgados parados em secretaria. Então, assim, réus condenados, né, transitou em julgado sem guia de execução. E o que isso vai acarretar? Se ficar parado lá muito tempo, esses réus não vai ter a prescrição da pretensão executória. Imagina o trabalho todo que a justiça, o sistema de justiça teve para poder julgar esses processos. Aí julgou, condenou definitivamente, não cabe mais recurso, mas aí deixa do lado, esse trabalho pode ser julgado e por água abaixo, né? Então, assim, é preciso ter um foco assim, essencial, né, muito intenso nessa questão, porque senão nós estamos julgando fora um trabalho aí feito talvez ao longo de anos e meses. Quer dizer, ficou faltando só o último passinho, que seria a execução. Exatamente. Pois é. Temos aqui também agora o fórum de discussão, né, Luiz? No fórum de discussão, nós estamos, né, já finalizando o curso, então é para falar sobre resultados. Que resultados o curso tem trazido para a equipe? O Rameiro Júnior, lá do juizado, né, de Pedro II, ele falou que assim, teve uma mudança significativa aí de perspectiva e percepção do trabalho que ele realizava. Ele falou que, assim, que esse aprendizado que ele teve no curso, né, mostrou assim, uma forma mais fácil e simples de trabalhar. Né? Às vezes a gente fica achando que precisa de algo complexo para o judiciário, não. Às vezes não vai ser a assinatura digital que resolve o problema da suspensão condicional do processo. É só você reagendar, né, a frequência de visita das pessoas lá no fórum. Então ele estava falando, ele até citou Leonardo da Vinci, né, a simplicidade é o último grau de sofisticação. E realmente, acho que as nossas propostas procuram ser simples, né, resolutivas, porque assim a pessoa consegue economizar energia para despender em outros locais, né, em outros setores, em outras atividades e ter mais foco.
Outra que também participou do fórum de discussão foi a Gilvanete. Ela falou que o curso trouxe muitos benefícios, né? A importância de planejar, né? Nós vamos falar hoje do planejamento estratégico, né? A oportunidade de melhoria no ambiente de trabalho, com a gestão de pessoas, ter objetivos certos para serem alcançados. E ela falou que principalmente ter liderança, né? O curso mostrou qual é a importância de se ter liderança para conduzir uma unidade judiciária. Ô, Carlos, essa questão da liderança, eu acho que muitas vezes a gente já viu magistrados também, diretor de secretaria, né, que é o comandante e o imediato do equipamento público, né, se surpreenderem, né, de perceber que eles precisavam ter, eles têm esse papel, é esperado esse papel de liderança, e muitas vezes eles não vinham cumprindo, né, não vinham executando esse papel de liderança que é tão importante. Agora, a Gilvanete falou uma coisa importante, que é sobre a importância do planejar, né? Existem planejamentos e planejamentos. Eu acho que quando a gente faz o planejamento no curto espaço de tempo, a gente está fazendo um planejamento operacional, né? É o que nós vamos fazer na semana, como é que nós vamos lidar com esse mutirão, esse esforço concentrado, etc. Quer dizer, esse é um planejamento operacional. Curto prazo, né? Passo a passo, quem faz o quê, etc. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o planejamento estratégico, que é um planejamento de longo prazo, né? É um planejamento olhando um pouquinho mais à frente, né? E quase sempre, quando a gente olha muito adiante, né? A gente não tem tanta visibilidade dos detalhes, né? Então isso é uma diferença grande que a gente deve considerar entre o planejamento operacional e o planejamento estratégico, né? Quer dizer, são coisas distintas e que precisam ser feitos os dois, cada um dentro da sua hora certa, né? Uma outra observação, Carlos, é que o Ramiro trouxe, né, do Leonardo da Vinci, né, que a última sofisticação é a simplicidade, né? A simplicidade é o último grau de sofisticação. O Steve Jobs falava muito isso, né? O Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, né? Ele era um fã da simplicidade, né? E desenvolveu o iPhone e mudou a indústria de celulares, né? de fones, né? Com toda uma abordagem buscando a simplicidade. Quer dizer, de fato, a gente tende a achar que o complexo é o legal, é o bonito, mas não, o complexo quase sempre é das pessoas que têm pouco domínio sobre o assunto. Então eles montam todo um esquema para conquistar aquele resultado. O simples é o sofisticado. O simples é o difícil de conseguir fazer, né, Luiz? É isso aí. Luiz, e falando agora aqui de boas práticas, quem mandou dessa vez aqui foi a doutora Cíntia, lá da 14ª Vara Federal de Salvador. Ela estava falando de autos físicos, e aí também eu vou complementar que o Hernani, né, o diretor de secretaria da Vara Federal de Varginha, ele também já tinha mandado isso antes, ele até falou, eu sei que nós estamos, né, autos físicos em processo de extinção, isso é verdade, mas nós ainda temos processos. Eu vi o ministro Toffoli fazendo aí uma apresentação daquele relatório, né, do Justiça em Números 2020, ele falou que no ano de 2019, somente 10% dos processos que ingressaram na Justiça foram físicos. Ou seja, 90% hoje já é no meio virtual. E o que tem de físico já está sendo digitalizado. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que ter um foco, uma atenção a esses autos físicos, né? Nosso livro mesmo, a nossa aula, né, sobre gestão do acervo, a gente dá umas dicas, né, de como gerir autos físicos. E o que a doutora Cíntia mencionou foi isso aqui, ó. Eles têm lá, fazem uma sinalização no processo para poder identificar a localização dele. Eles também organizam, isso é uma coisa importante, né? Os arquivos, né, que vão ser utilizados em cada tipo de processo, pegando, tipo assim, minuta de sentença, decisão, despacho, mencionando além do número do processo e do objeto. Isso aí já é até gestão dos arquivos, né, no computador, no Word, né? Criaram pastas específicas, né, para lidar com decisões, sentenças, tal, pastas que são compartilhadas por toda a unidade. Isso é muito importante, porque às vezes a equipe ela está lá, cada servidor tem a sua pasta específica, utiliza um modelo diferente do outro, isso não é bom. O ideal é que essa pasta seja comum e ela separa por matérias, né, tributário, serviço público, ação de improbidade. O Hernani, por sua vez, o que ele fez?
ele chegou e começou a adotar o nome da localização com a inicial de cada setor. Então, assim, tem os autos físicos, eles são movimentados no sistema eletrônico, e ele coloca lá na localização CEPOD, SESEC, GEF, não sei o que e tal, que é uma forma de cada setor saber que aquele processo está vinculado a isso. É uma coisa que a gente já também recomendava no nosso livro. A gente fez lá em Montes Claros, uma separação, nós nomeamos os escaninhos da vara de 1, acho que até 1.000, 1.200. E aí nós chegamos e falamos assim, ó, do número 1 a 100 são os processos de execução fiscal. Do escaninho 100 a 200 são os processos do gabinete e tal. Só de você bater o olho no número do processo, na movimentação, você falava, o processo é 200 e tal, ou seja, ele está no gabinete. Ou seja, são alternativas, meios que o pessoal ainda precisa utilizar para lidar com esse volume de processos físicos que ainda existe, mas que realmente está em vias de extinção. Ô Carlos, agora, uma atenção que a gente teve lá em Montes Claros era reduzir o número de escaninhos, né? Quanto menor o número de opções, né, quanto mais padronizado for essa classificação, essa distribuição de processos, maior a chance de você usar bem esses espaços. E espaços virtuais também, as pastas, né, e etiquetas e tudo mais. Por isso é boa prática também padronizar etiquetas, padronizar pastas, né? Quer dizer, tem todo um monte de situações que, se você deixar livre, há uma proliferação de escaninhos, pastas, nomes, etiquetas, etc. E termina que você não consegue utilizar aquilo para extrair estatísticas, para focar seu trabalho, né, para direcionar o trabalho das pessoas. Então, eventualmente, o benefício primordial, que era que estava sendo buscado, se perde por falta de padronização, por falta de atenção a esse detalhe. É super importante ter atenção a esse detalhe. Não, e acaba, Luiz, que também não tem tanta diferença, né, entre você organizar processos físicos e processos virtuais. Quanto menos escaninhos ou menos caixas você tiver, talvez seja melhor, né? Indicações em autos físicos, indicações por meio de etiquetas em autos virtuais, são, né, coisas muito boas para poder ajudar nos próximos passos, na condução do processo. Então acaba que assim, as estratégias que se utilizam nos autos físicos, de certa maneira você transfere para os autos virtuais, né? Você tenta sempre ter o controle para tentar reduzir a possibilidade de erro, né? A grande vantagem talvez seja que nos autos virtuais seja difícil desaparecer. Você perdeu os autos virtuais. Embora eu já tenha visto em algum lugar aí, que eu não me lembro onde, alguém falando, ó, até os autos virtuais desapareceram aqui do nosso sistema. Então, é uma coisa que tem que se enfrentar. Agora, quer dizer, só finalizando esse assunto, né, Carlos? Quando você tem aí 20 opções, 20, 30 opções de localizações, de etiquetas, etc., e você roda um Pareto, né, você faz um histograma e um Pareto, você vê claramente aonde estão os gargalos. Agora, se você tiver 100, 150, entendeu? Tudo espalhado, e coisas que deveriam estar juntas, você perde essa visão do gargalo, né? Você perde essa visão da onde o trabalho está se acumulando. Então, isso é o ponto importante para a gente ter atenção, prestar atenção. Mas vamos avançar um pouquinho, Carlos? Vamos falar sobre planejamento estratégico? Vamos embora. Então, né, eu acho que o primeiro ponto que a gente quer falar sobre planejamento estratégico é o horizonte de planejamento, né? É o farol que você está ligando para iluminar a sua estrada. Quando você está olhando mais longe, né, um horizonte maior, tipicamente mais de um ano, né, efetivamente você está falando em longo prazo e o farol alto, né? Quando está falando de meses, semanas, meses, até o próximo ciclo de gestão, nós estamos falando de curto prazo e o farol baixo, né? Na nomenclatura da gestão, a gente fala o estratégico, o operacional, curto prazo, e o tático é o meio do caminho, aí, tipicamente meses, né? O que vai permitir cumprir o estratégico. A gente pode olhar o tático dessa maneira também, né? Mas o mais importante é que quando a gente está falando em planejamento estratégico, nós estamos falando de longo prazo. Aonde eu quero estar em 31 de dezembro do ano que vem? O que eu quero conquistar, né? E isso vale também, pessoal, no nível individual. Isso não é só para questões de trabalho, né? Eu, enquanto indivíduo, aonde eu quero estar em 31 de dezembro do ano que vem? Né? O que eu quero conquistar?
Essa pergunta talvez seja a pergunta chave, a pergunta mais importante de todas, né? Como a gente via, e essa frase virou quase que um aforismo, né? O Alan Kay, lá da Apple, um dos inventores da interface gráfica, que hoje é tão comum que a gente nem questiona, né? Mas a gente já usou computador com telas verdes, com telas só com caracteres, né, Carlos? Principalmente a gente, assim, de uma idade mais avançada, né? Mas o Alan Kay, ele falava assim, cara, a melhor forma de prever o futuro é inventar, é inventá-lo, né? Ou seja, se a gente quer prever o nosso futuro, vamos construir o nosso futuro. Porque o nosso futuro cabe a nós montarmos o nosso futuro. E isso é uma visão, Carlos, que me remete àquela questão do protagonismo, né? Aquela escala de protagonismo que a gente já falou aí para trás, algumas lives para trás, que é aquela coisa assim, não, eu não vou ser levado, eu não sou vítima, eu sou protagonista, eu vou construir o meu futuro. E quem leva a sério isso, efetivamente consegue construir o futuro. E acaba que às vezes as pessoas não pensam a longo prazo, né, Luiz? Eu me lembro que é tão comum em entrevistas, às vezes de emprego, não sei hoje, mas eu lembro há mais tempo, que se perguntava onde você se vê daqui 5 anos, né? O entrevistador, o futuro empregador queria saber da pessoa qual que é o seu plano, né? Onde você pretende chegar. E provavelmente havia pessoas que não tinham pensado naquilo. Peraí, eu estou querendo arrumar meu emprego aqui agora, né? Daqui 5 anos eu não tenho essa previsão. Mas eu acho que é o seguinte, aquele que tem essa previsão, que tem esse planejamento, a chance dele ter um encaminhamento melhor é muito maior, né? Por quê? Ele sabe talvez onde quer chegar. Ele tem um ponto a ser alcançado, né? Eu fico vendo, o Judiciário, o CNJ, atualmente, eles estão divulgando o planejamento estratégico deles, né? E é um planejamento assim, de longuíssimo prazo, se a gente for pensar. É o plano aí de 2021 para 2026, né? Um sexênio que eles estão falando aí, vão ser 6 anos aí. Eu nem sei, as empresas, né, nem sei se elas também pensam tão a longo prazo. Assim, às vezes, quando a gente fala em planejamento estratégico, é coisa de 2 anos, né, Luiz? 3 anos, porque a realidade é tão cambiante, né? Tudo se transforma. Veja você aí a pandemia, como é que ela mudou um pouco o judiciário, como que o judiciário está fazendo muito mais uso da tecnologia, né, do teletrabalho e tal. Então, assim, às vezes planejar também a tão longo prazo, né, você fique ciente que pode haver alguma mudança, mas não planejar, eu acho que é muito pior. Depende do seu contexto, né, Carlos? Por exemplo, você planejar décadas à frente, por exemplo, no nível de um país, né? Ah, não, até 2050 a gente quer ter 100% do saneamento básico, né? As constantes de tempo são muito longas, então você planejar, olhar muitos anos à frente é razoável. Assim como, por exemplo, o judiciário olhar alguns anos à frente é razoável, né? No nível de uma pequena empresa, de um lojista, talvez de uma unidade, olhar muito tempo à frente talvez seja inútil, né? Porque, de fato, as coisas mudam, as constantes de tempo são muito rápidas, né? Mas o ponto é que quer dizer, o espírito da coisa, né, no planejamento estratégico é pensar o seguinte, qual que é o futuro desejado, né? Onde eu quero estar? Como, né, daqui a tanto tempo, tá certo? E lembrar que qualquer jornada, mesmo que seja uma jornada muito longa, ela começa do primeiro passo, né? É um passo de cada vez. Então, o interessante do planejamento estratégico é, primeiro, determinar qual que é a sua direção, né? Para onde que eu quero caminhar, o que eu quero conquistar daqui a algum tempo, aonde eu quero estar, né? E aí, a partir do momento que você sabe aonde você quer estar, aí tem um detalhezinho, né? Você precisa saber aonde você está primeiro, né? Porque o presente é o ponto de partida, né, Carlos? Você não consegue chegar a lugar nenhum se você não souber de onde você está partindo, né? Então, o planejamento estratégico demanda essas duas coisas, né? Fixar o seu objetivo futuro e entender o seu presente, a sua situação atual. Porque a partir do momento que você tem esses 2 pontos, você consegue estabelecer o caminho, né? O passo a passo, os fios condutores entre o presente e o futuro. Esses fios condutores, tipicamente, a gente chama de iniciativas estratégicas, de projetos, né?
Porque são esforços concentrados, né, que vão te tirar de um patamar para outro. Por isso que a gente fala que isso é uma iniciativa, um projeto, né? Você não vai construir uma coisa muito diferente se você continuar exatamente fazendo o que você sempre fez, né? Não me parece razoável você querer mudar de patamar, construir um futuro muito interessante, continuando a fazer exatamente o que você faz hoje, com os seus problemas, os seus defeitos e tudo mais, né? Por isso que a gente tem que pensar em esforço concentrado, em iniciativas, né? E a partir do momento que você tem todas essas iniciativas listadas, né? O que você é no presente e aonde você quer chegar no futuro. Aí você pode fazer opções. A vida é feita de opções, né? Então você vai efetivamente fazer opções, estabelecer prioridades, né? Você vai escolher aonde estará o seu foco. Porque todos nós somos multidimensionais, né? Eu posso querer aprender uma língua, eu quero querer viajar para o exterior, eu quero também pagar a minha dívida, sair do cheque especial, quero comprar um carro novo, né? No nível individual. Eu posso ter uma multiplicidade de objetivos, mas se eu não der foco, se eu não escolher exatamente por onde que eu vou caminhar primeiro, tipicamente eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Então eu vou pagar só um pouquinho da minha dívida, vou financiar o meu carro, mas eventualmente não vou conseguir pagar, eu vou ficar cansado porque eu estou trabalhando muito, não vou aprender uma língua nova, a viagem para o exterior vai ser postergada porque eu não tenho como pagar, ou pior, né, eu tento fazer tudo ao mesmo tempo e termino não logrando nada. Sem fazer né? nada. Ô, Luiz, essa questão de saber onde estamos e onde queremos chegar é uma atividade que a gente sempre passa para as nossas turmas, né? O pessoal do Piauí fez, o pessoal da Bahia, tá, todo mundo. Ou seja, a gente coloca lá aquele questionário do futuro desejado, né? Para que eles falem assim, o que eu quero, o que eu não quero, qual é o meu desejo da lâmpada, né? O gênio da lâmpada, o que ele pode me fornecer, tal. Assim, às vezes é uma coisa meio lúdica, meio simples, mas isso aí pode ser agora revisto. Imagine aí o pessoal do Piauí que já fez aí meses de curso, eles preencheram aquele questionário logo no início, lá em março, estamos aí entrando em setembro. Como é que será? Eles avançaram um pouquinho, né? Isso aí acho que seria uma boa referência. O que nós respondemos naquela época e onde que nós estamos hoje? Já é uma forma de acompanhar. Mas você disse também muito bem, né, a questão do prazo do planejamento. Dependendo do contexto, né, é um país, é um órgão judicial, é o poder judiciário como um todo, eu acho que tem variáveis, né, diferenças de abordagem. Então, por exemplo, o CNJ, né, ele prevê um planejamento estratégico nacional. Isso é obrigatório para a Justiça e é ditado por ele. Ele estabelece isso. Também tem uma previsão no planejamento estratégico por segmento de justiça. Então, assim, a Justiça Federal tem que pensar no seu planejamento, a Justiça do Trabalho pensa no seu, tal. E aí vai reduzindo, né? Agora, cada órgão do judiciário, entendido os tribunais, pensam no seu planejamento. O Tribunal de Justiça de Minas, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, qual que é o planejamento deles? Acaba que, assim, acho que o planejamento mais longo é aquele de caráter nacional, né? Feito pelo CNJ. Os tribunais, eles também podem ter um pouco longo, né? Não tão curtos, mas eu acho assim, talvez até um pouco menor. E aí uma coisa que se omite um pouco o CNJ é que eles não preveem um planejamento estratégico para as unidades judiciárias. Mas eu acho que cada unidade judiciária pode ter seu planejamento. E aí eu acho também o seguinte, o prazo um pouco menor também. Eu acho que um planejamento estratégico para uma vara de 5 anos, não sei se tem muito sentido. O planejamento estratégico de uma vara tem que ser 1 ano, né? Vamos ver o ano aqui, fazer acompanhamento, 2 anos no máximo. Ah, não, nós temos um projeto específico aqui que a duração dele é tão longa, tem que ser 2 anos. Mas mais do que isso, acho que já está exagerado. Você concorda? Acho que no caso de uma unidade judiciária, né, se a gente conseguir, cada vara, olhar para frente 1 ano e falar assim, olha, no final do ano que vem é aqui que a gente quer chegar, né, eu acho que isso já em si já ajuda muito, já é lindo, porque já une os esforços, né? Agora, talvez esse planejamento de 1 ano, ele não seja bem um planejamento estratégico, né? Ele é um planejamento operacional, né? Entender de onde nós estamos, né? Qual que é a nossa situação atual, as nossas não conformidades, as nossas necessidades, e ver aonde a gente quer chegar. Agora, nesse passo a passo, né? Porque
como a gente fala, né, toda jornada ela é composta de passos, né? De iniciativas, né? E também de muita rotina, de muita labuta, né? Agora, nesse passo a passo, tem alguns passos que são super previsíveis e outros não são tão previsíveis. Então, por exemplo, a gente fala assim, não, a gente quer mudar a sinalização da nossa vara, as plaquinhas indicando ó, sanitários, primeira vara, segunda vara, a gente vai mudar a sinalização do foro. Isso é um projeto super previsível, super tranquilo, né? Você pode até fazer um orçamento, ó, isso aqui ficou em tanto, isso aqui ficou em tanto, e escolher o que fazer, concorda? Então, o grau de incerteza desses passos é muito baixo, e a gente consegue fazer de uma forma muito tranquila. Agora, eventualmente, um ou outro passo, por exemplo, a central de mandados querendo adotar um novo sistema de distribuição eletrônica de mandados, né? De controle de mandados. Isso aí depende de informática, depende, né? Tudo que depende de informática traz consigo um grau de incerteza e imprevisibilidade muito grande. E aí o pessoal tem que trabalhar de maneira adequada, cada macaco no seu galho. Você não acompanha um projeto com alto grau de certeza, de previsibilidade, da mesma forma que você acompanha as iniciativas muito imprevisíveis, porque elas mudam o tempo todo, né? Eu gosto muito de falar, né? A gente não sabe nem para onde vai e nem como chegar lá. Então são incertezas de meios e de fins, né? Então a gente tem que adotar estratégias diferentes de trabalhar esse planejamento e esse acompanhamento. Segue, Carlos. Ô Luiz, eu me lembro, um dos tribunais que a gente trabalhou, eles pensavam nesse planejamento estratégico para a vara. E talvez seja o que mais interessa aqui, né? Vamos pensar em como desenvolver aí melhorias tal, num determinado prazo de tempo. E aí eu via que, tipo assim, eles falavam assim, ó, coloque lá qual que é a missão da sua vara, qual que são os valores, a visão. Eu ficava um pouco assim, será que tem necessidade disso? Porque acaba que o CNJ, ele já tem, né, os seus valores estratégicos, né, a sua ideologia. Então, por exemplo, o CNJ, a missão qual que é o judiciário, o que ele tem que fazer? Realizar a justiça. Qual que é a visão? A visão que tem que ter do judiciário é que ele tem que ser reconhecido pela sociedade como um instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. E quais são os valores? Aí também o CNJ indica tudo. Celeridade, modernidade, acessibilidade, transparência, etc, etc. Ou seja, essa carga ideológica, ela normalmente é trazida assim, pela, né, o topo do Poder Judiciário, e é algo que vale para tudo. Acaba que o Tribunal de Justiça, por exemplo, o Tribunal Regional da Primeira Região, eles têm a sua ideologia, mas acaba que se repete muito, né? É realizar justiça, adotar celeridade, economia, imparcialidade, probidade e tal. E eu falo o seguinte, a vara acho que não precisa estabelecer a sua ideologia, né? Ela já pode adotar especificamente a que já existe, a não ser que seja uma vara que esteja numa situação totalmente, talvez, atípica, né? Imagine, nós temos uma vara da Justiça Federal em Tabatinga, é uma vara de fronteira. Às vezes, sei lá, vai ter uma visão, uma missão lá que é tipo assim, ó, nós somos um ponto de referência aqui no norte do país, cuidamos da fronteira entre Brasil e Peru, não sei o quê, tal. Ou seja, se tiver alguma peculiaridade regional, acho que talvez possa até fazer sentido ter uma ideologia um pouco mais trabalhada. Mas fora isso, eu acho que o negócio é mais realmente, né, operacional. O Carlos, sabe que se você tem uma vara numa situação excepcional, vamos supor, uma vara que tem uma equipe muito integrada, muito azeitada, a ideologia pode ser o grito de guerra daquela equipe que é de alto desempenho, sabe? Então, por exemplo, a gente pode ter uma visão de se tornar, a gente quer se tornar a melhor vara criminal do país, sabe? Quer dizer, esse combinado na equipe vira um grito de guerra, sabe? Os nossos valores, a gente não vai deixar trabalho acumular, sabe? Nós não vamos deixar nenhuma prescrição penal, sabe? E assim por diante, né? Então, quando você tem uma equipe muito azeitada, né? A ideologia, nossa missão, nossa visão, nossos valores, essa ideologia passa a ser um grito de guerra, assim, profundamente compartilhado, comungado entre o pessoal da equipe. Então, nesse aspecto, também, a vara está numa situação assim, excepcional,
que tem uma equipe super integrada, né, super alinhada, e aí vira o grito de guerra que pode ser revisto a cada ano. Qual vai ser a nossa missão desse ano? Entendeu? Não, nossa missão vai ser baixar o nosso acervo em 20%, nós vamos chegar assim, nós vamos ser assado. Quer dizer, esse combinado também vale como planejamento estratégico, como essa visão de futuro, aonde a gente quer chegar dentro de 12 meses, dentro do prazo, né? O nosso futuro desejado. Então vale, é válido. Isso, e aí é o que você falou, são varas assim que têm peculiaridades, né? É uma coisa talvez um pouco até mais sofisticada. Imagina uma vara que chega e fala assim, ah não, o nosso objetivo é ser uma vara totalmente inovadora em tecnologia. Então eles ficam lá trabalhando com inteligência artificial, tentando desenvolver os robozinhos para ajudar no trabalho, perfeito. Mas você vê que uma vara que faça isso, ela também já está num nível de sofisticação maior, né? Eu fico pensando assim, a média, né? O arroz com feijão. Eu acho que o mais importante é você ter, tipo assim, aquele objetivo que não em termos assim de valores, mas o que eu vou fazer que vai me colocar numa posição melhor. Então, quando a gente fala do modelo de gestão, a gente cita alguns exemplos, né? A Vara tem um acervo enorme. É muito difícil trabalhar com um acervo muito grande. Então, talvez o objetivo estratégico nesse ano ou nesses 2 anos é reduzir o acervo no máximo possível. E aí vão se adotar estratégias para quê? Para tentar baixar processos mais do que entram. E existem estratégias, né? Não é só fazer sentença, só fazer audiência. Você pode focar em determinadas medidas que vão levar a uma baixa mais rápida do acervo. Nós podemos também... o nosso objetivo estratégico é rejuvenescer o nosso acervo. Temos processos muito antigos, então no próximo ano nós vamos focar nos processos mais velhos, Meta 2, não sei o quê, tal, para tentar fazer com que o acervo fique mais novo. Então, assim, isso aí é muito misturado com, né, o operacional tático, né? Na verdade, o planejamento ele tem que ser refletido no operacional, né? Aonde nós vamos dar foco, aonde a gente quer colocar os nossos esforços, nosso coração, nossas mentes, nossa atenção, né? O Rui está falando, por exemplo, uma certificação ISO. De fato, algumas varas pelo Brasil afora têm uma certificação ISO, tem um sistema de gestão pela ISO, né? A própria ISO tem um sistema de gestão, e isso eventualmente ajudou a vara a desempenhar melhor o papel. O fundamento da ISO, o sistema ISO, né, do International Standards Organization, né, a Organização Internacional para Padronização, veio da indústria. E o que a ISO queria é que as empresas que tivessem ISO, né, elas pudessem uma entender melhor a outra, sabe? Então, tipicamente, empresas que têm ISO compram de empresas que têm ISO, negociam e fazem parceria com empresas que têm ISO, né? No caso do judiciário, a ISO facilita a coisa, né? Esclarece o modelo de gestão e tudo mais, mas ele não tem esse papel industrial de padronização entre empresas de ramos diferentes, fornecedores, etc., né? Continuando, Carlos, eu acho que o planejamento estratégico ele tem um passo a passo, sabe? Ele tem uma liturgia. E a gente já começou a falar um pouquinho dessa liturgia, né? Então, a primeira coisa é entender aonde nós estamos e aonde a gente quer chegar. E esse entendimento parece muito simples, mas não é. Não é. Porque quando você olha para frente, né, eventualmente você sabe o que você quer que aconteça. Eventualmente você sabe o que você não quer que aconteça. Entende? Então, por isso que também a gente, no Futuro Desejado, aquele formulário Futuro Desejado que a gente coloca, a gente fala o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu quero e o que eu não quero, entende? Porque a partir desse contraste, a gente ajude as pessoas a entender. O quero, não quero, gosto, não quero, na verdade estou falando um pouquinho do presente, gosto, não gosto, estamos aqui no presente, e o quero, não quero, que é o futuro, entende? E, obviamente, né, quando a gente pensa no quero que aconteça, não quero que aconteça, a gente também está olhando um pouquinho para fora da nossa caixinha, né? É o que pode acontecer que eu não quero que aconteça,
tá certo? Quer dizer, é um pouquinho da análise externa do planejamento estratégico vis-à-vis a análise interna, o aqui e agora, né? O que a gente não quer que aconteça, porque o que o gosto não gosto é o meu dia a dia, tá certo? O mais legal, Carlos, é que à medida que a gente faz isso, e também os pedidos ao gênio, né? A gente está plantando pequenas sementes de futuro. Porque, sem querer, a gente começa a pensar naquilo que a gente quer que aconteça. E, sem querer, ao falar aquilo que a gente quer que aconteça, a gente começa a pensar o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, é muito interessante, e eu já vi isso acontecer, eventualmente uma equipe falar, eu quero que tal aconteça. E tenta, não funciona, não consegue, não avança, tal. E aí, de repente, por um golpe de sorte, tudo acontece e ajuda a realizar aquele desejo, aquele objetivo, né? E aí o pessoal fala assim, poxa, nós tivemos muita sorte. Se isso não tivesse acontecido, né, a gente não teria atingido o nosso objetivo, né? Na realidade, é sorte com preparo. Porque se você não tivesse querendo que aquilo acontecesse, se você não estivesse desejando atingir aquele objetivo, talvez você nem percebesse as coisas, né? O cavalo ia passar selado na sua porta e você nem ia perceber e ia deixar o cavalo embora. O segredo é esse, né, Luiz? Estar preparado para quando a sorte aparecer, né? Se ela aparece, você vai e sobe no cavalo. E quando você está falando isso aí do quero, não quero, né, aquele formulário que a gente entrega para o pessoal, isso aí basicamente é aquela ferramenta SWOT, né? SWOT, né, que a gente, na administração, o pessoal utiliza, nós temos que ver quais são as forças, né, da sua empresa, tal, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças. Assim, resumindo de uma maneira mais didática, né, mais simples, é isso, né? O que tem aqui de bom na sua unidade, o que tem de ruim que você é uma coisa que você talvez deva evitar, né, deva tentar eliminar, né, do ambiente, o que você está querendo aí na frente, as suas oportunidades, o que você não quer que aconteça, ou seja, as ameaças que porventura existam. E aí você fazendo isso, você tem um bom levantamento, né, da sua situação atual e um bom encaminhamento de onde quer chegar. E aí, a partir daí, precisa começar a adotar medidas, iniciativas, né, no dia a dia, para poder juntar uma coisa a outra, né, onde eu estou e aonde eu quero chegar. E aí, como a gente fez isso aqui para todas as unidades que participam do curso, vai ser interessante verificar isso, né? É lógico que o prazo ainda não deu um ano, né? Que seria talvez um prazo assim ideal para a gente começar a aferir as mudanças. Mudanças já houve muitas, mas assim, entre aquilo que eles falaram no início e aquilo que eles queriam chegar, será que eles conseguiram realmente alcançar? Vai ser interessante poder fazer isso. E a gente consegue perceber o seguinte, há uma variação de respostas, né? Há varas que respondem muito bem, conseguem, assim, num espaço de tempo muito curto, alcançar o resultado, outras demoram um pouquinho mais, mas o que a gente nota é que acaba que com a implantação do modelo de gestão, sempre há uma evolução, né, Luiz? Elas, assim, estavam num estado, queriam chegar no outro, ainda que não tenham conseguido chegar exatamente onde pensavam, eles avançaram. E acho que o importante é isso, sempre avançar. Dependendo do indicador de resultado que você adota, né? Vamos supor, número de audiências realizadas, né? As varas que praticamente paralisaram com a pandemia, elas estão muito mal nesse indicador, né? Por outro lado, eu tenho certeza que a equipe está muito bem, obrigado, né? Sabe o que tem que fazer, tem menos retrabalho, etc., né? Então, nem sempre... como a gente sempre fala, né? Na vida a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente consegue, né? Nem sempre a unidade conseguiu realizar tudo aquilo que ela se propôs, né? Por questões das mais diversas. Mas elas desenvolveram um estado de atenção que permite que elas entendam isso. Por que determinado resultado não foi atingido, né? E isso em si é muito bom. É sair do voo cego, né? Agora, Carlos, eu queria te falar uma coisa que, nessa questão do planejamento estratégico, você tem um monte de pequenos desejos e necessidades, eventualmente não atendidas, pela turma que está lá remando, pela turma que está lá no dia a dia, entende? Esses desejos, esse olhar de futuro,
também tem que ser considerado. Por isso que a vara, o ideal é ela pegar esses quero, não quero, desejos ao gênio, né? Assim como o gosto, não gosto, de toda a equipe, e compilar isso, né? Porque isso representa a vontade de todo mundo, né? Representa o que a unidade está falando para si mesmo, do futuro desejado, entende? E aí, essa vontade, essa compilação, ela tem que ser decidida naquilo que é possível, naquilo que a gente consegue dar foco, etc. Né? Então, assim, é muito importante que todo mundo na unidade participe, sabe? Todo mundo, de todos os níveis, participe e contribua para essa vontade coletiva, aonde a gente quer chegar até o final do ano que vem. Porque isso faz muita diferença. Feito essa vontade coletiva, né, aí sim, os líderes, né, têm que olhar o que dá para fazer. Dá para eu solicitar para o tribunal mais um scanner, dá para a gente trazer mais um reforço no time, dá para a gente mudar de casa, né? Quer dizer, tem coisas que o pessoal que é a liderança da unidade vai falar assim, ó, isso aqui nós vamos perseguir, mas isso aqui tem um alto grau de imprevisibilidade, de incerteza. Então, isso aqui a gente vai botar como objetivo, mas nós vamos acompanhar dessa forma. Isso aqui não, isso aqui é fazer. Isso aqui, precisa pintar uma parede, precisa limpar uma parede, nem que a gente mesmo pegue e faça. Fim de semana a gente vem aqui e faça. Então, também tem essa coisa da base, da equipe para a liderança, que leva os seus desejos, as suas vontades, né? Aonde quer chegar, e da liderança para baixo. Quer dizer, o que a gente chama de bottom-up e top-down. Né? A liderança olhando o que a base quer, o que todo mundo quer, fala, olha, não, isso aqui nós vamos fazer assim, isso aqui nós vamos fazer assado, isso aqui não dá para fazer, isso aqui precisa melhorar, a gente precisa entender melhor. Né? Quer dizer, é uma negociação que vai de cima para baixo e de baixo para cima. Tá certo? E isso só funciona, Carlos, quando você tem um bom nível de diálogo. Quando a unidade efetivamente é uma unidade. Não tem gabinete separado de secretaria separado de cartório, entende? E o magistrado inatingível. Não. Isso quando é todo mundo junto pensando em construir o futuro desejado. Isso é o essencial da liderança, né, Luiz? Tem que saber ouvir. É lógico que o juiz, ele poderia, o diretor de secretaria, chegar e falar assim, não, gente, o nosso planejamento aqui para esse ano é isso, impor tudo. Mas eu acho o seguinte, a chance de êxito talvez seja um pouco menor do que se você dialoga e conversa. Né? Às vezes o juiz está colocando coisas que não coincidem com os interesses do pessoal que está lá na vara, na trincheira, lidando lá no dia a dia. Então, assim, ouvir o que o resto da equipe, a turma tem a dizer é muito importante para a gente estabelecer esse planejamento, o que deve ser feito. Eu me lembro de uma juíza que ela falava que ela fazia reuniões, né, antes do nosso curso, aí que ela chegava, se reunia com o pessoal, aí ela falava, olha aqui, ó, fulano, está acontecendo isso, sim, você tem que fazer isso, Beltrano, está acontecendo isso, você tem que fazer isso, papapá, então tem alguma coisa para falar, nada para falar, ok, gente, acabou a reunião. Então, assim, havia uma reunião formal, a turma se encontrava para discutir problemas, pensar aí, né, em medidas a serem adotadas, mas era uma coisa assim, só de cima para baixo. E aí o pessoal, ela sentia que eles às vezes não aderiam àquilo, eles ficavam meio ressabiados, assim, é lógico, eles faziam o trabalho deles, mas não tinha aquele mesmo ímpeto. E por isso que a gente sempre recomenda, né, Luiz? É bom que, por exemplo, uma meta a ser estabelecida, que seja estabelecida por quem vai cumpri-la, né? Ele, melhor do que ninguém, vai saber se vai poder executar ou não, e depois essa pessoa também que vai poder prestar contas. E aí vai chegar assim, ó, mas você que estabeleceu a meta e não cumpriu, eu acho que a situação aí evita até aquela desculpa, né? Tipo assim, ó, mas a meta foi muito difícil, né? Impuseram essa meta para mim. Não tem esse tipo de justificativa, né? Pode até ter sido mal escolhida a meta, mas foi escolhida por essa pessoa. A tendência é que ela se engaje mais, né, em alcançar aquele resultado que ela própria se propôs a cumprir. O nível de engajamento e de adesão ao planejamento é muito diferente quando a turma participa, né? Quando não é uma coisa imposta. Né? Então, eu acho que um dos segredos do modelo de gestão, né, Carlos, é isso, trazer a equipe toda, né, para pensar junto o futuro desejado.
e construir junto esse futuro desejado. Isso muda completamente a dinâmica, muda a autoestima das pessoas, porque também os servidores, eles passam a se ver capazes de conquistar coisas. Isso está ligado diretamente ao conceito de autoestima, né? Ou seja, eu sou capaz de construir um futuro desejado para mim, para minha família, para minha equipe, para o meu trabalho, etc. Né? Ou seja, de novo, são os conceitos da gestão sendo traduzidos para o nosso dia a dia. Né? A gente entender também aquilo que é muito imprevisível, aquilo que é previsível, e, obviamente, acompanhar de formas distintas. Né? Aquilo que é previsível é só listar e fazer. Né? A culpa fez, não fez, tem que fazer, está atrasado, faz e tal. O que é imprevisível, a gente só vai planejar o próximo passo. A gente fala assim, ó, eu quero ir para essa direção, né? Mas eu vou planejar um passo de cada vez. Eu só vou realizar um passo de cada vez. Então, eventualmente, esse passo, e eu estou falando do próximo passo, é estudar um fenômeno, entender tudo que está envolvido, para a gente efetivamente dar esse passo de forma adequada, própria e tudo mais. Ô Luiz, então assim, em resumo, né, a unidade judiciária quer fazer seu planejamento estratégico, né? Eu acho que eles poderiam, né, pensar nisso, ó, essa questão da carga ideológica, né, talvez adote o que o seu tribunal tem, o que o CNJ já estabeleceu, mas se vocês realmente já estão numa posição diferenciada da unidade judiciária, tem uma peculiaridade regional, né, uma coisa específica e tal, sim, você pode ter uma visão, uma missão um pouco diferente do padrão. Mas fora isso, acho que a missão costuma ser comum, aplicar justiça, celeridade, modernidade, transparência. Acho que não tem que pensar em tão longo prazo, né, Luiz? Pensar em 5 anos, 6 anos. Acaba que a própria remoção, né, às vezes o juiz nem fica tanto tempo numa unidade, né? A carreira do judiciário é marcada por constantes mudanças. Então, assim, pense em 1 ano, em 2 anos, talvez no máximo, assim, e procure ver o que a sua unidade está, né, precisando. Você tem um acervo muito grande, precisa reduzir. Você tem processos muito complexos, às vezes vale a pena você focar nesses processos. Tipo assim, a característica da sua unidade vai ser resolver questões complexas que afetam a sociedade, que trazem um retorno grande para ela, tal. Então, assim, é pensar no papel assim, mais a longo prazo que pode ter. E para isso é sempre bom, né, Luiz? Ouvir a equipe toda, discutir em equipe, né? Que prioridades serão adotadas, qual que vai ser realmente a visão de longo prazo que vocês vão escolher e que medidas serão utilizadas para se alcançar esse objetivo. Mais alguma sugestão? Não, Carlos, o passo a passo é esse mesmo, né? E é mais fácil do que a gente imagina, só que a gente tem que fazer. Então, primeiro, a sugestão que eu gostaria de deixar para todo mundo é, pessoal, faça, planeje, consiga, veja o que conseguem fazer, entende? E no final do período, realize, dê uma olhada no que a gente conseguiu conquistar dentro do que foi planejado. É uma satisfação enorme a gente chegar no final de uma caminhada, olhar para trás e falar assim, nossa, como a gente era diferente lá atrás, né? Eu acho que isso é uma coisa que as nossas unidades alunas, né, vão ser capazes de olhar para o início do curso e falar assim, puxa vida, nós mudamos muito, que coisa boa, né? Nós evoluímos muito. E acaba que o primeiro planejamento, ainda que não saia, né, de maneira ideal, Luiz, o segundo sairá melhor, né? É a questão da prática, da experiência, vocês vão vendo os erros antigos, as não conformidades, para não se repetir, e acaba que depois de um certo período, vocês estão com uma visão aí, né, bem encaminhada aí, que isso aí é essencial para que os trabalhos fluam bem. Então nós estamos chegando no momento certo, né, Carlos, das unidades pararem para planejar 2021, tá certo? 2020 voou, nós estamos quase no final de 2020, está na hora certa. Aí para outubro, novembro, a gente encerra o ano com o ano seguinte planejado, né? Registrado, onde a gente quer chegar, né? Vamos encerrar, Carlos? Vamos, está na hora, Luiz. Como sempre, né? A prosa está boa, mas nós temos que encerrar. A nossa próxima live será na próxima quarta-feira, dia 9 de setembro, né? 9/9, com a diferença do horário. Vai ser às 19 horas, pessoal. Nós estamos voltando às atividades presenciais e, como foi prometido, né, quando o tribunal voltasse às atividades presenciais, a gente ia mudar o horário para as 19 horas. Né? Nós estamos numa das últimas lives específicas para o Tribunal do Piauí, mas está valendo antes tarde do que nunca. O assunto da próxima live vai ser contabilização de resultados, né?
como que a gente mostra, tintim por tintim, quanto que a gente conseguiu capturar de resultados. E essa live vai ser disponibilizada no nosso canal YouTube, né, e também no ambiente virtual de aprendizagem, na plataforma EAD. Né? Eu quero agradecer a sua audiência, agradecer a sua participação. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Isso, Luiz. Eu sempre lembro ao pessoal, né? Participem lá do fórum, deem a sua contribuição aí para os resultados alcançados com o curso, tragam as boas práticas, que isso aí enriquece a nossa live e nós vamos divulgar aqui, ok? Até a próxima quarta, então. Até a próxima.